Pecuária Inteligente. Sua conexão com o futuro sustentável e lucrativo. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao primeiro episódio do Pecuária Inteligente, sua conexão com o futuro sustentável e lucrativo. Eu sou Faeza Rezende e te convido para estar sempre conectado com a gente por esse novo canal da ABS com o produtor brasileiro. Aqui a gente vai falar sobre mercado, leite, corte, custos de produção, nutrição, genética. É assunto importante para você, é assunto no Pecuária Inteligente. E por isso, neste novembro de 2023, estreamos com um tema importantíssimo que desafia porteira adentro. O que fazer na baixa do ciclo pecuário? Para esse bate-papo sobre pecuária inteligente, eu tenho a alegria de conduzir este primeiro episódio de estreia, recebendo uma dupla de peso, dois craques da pecuária de corte, Luiz Adriano Teixeira, médico veterinário, gerente de negócios estratégicos de carne para a América Latina aqui na ABS, e Gustavo Morales, zootecnista, gerente de mercado e conta-chave na ABS Brasil. Sejam muito bem-vindos, obrigada por terem aceitado o nosso convite. Não, obrigado, Faeza. Com certeza vai ser um bate-papo bastante interessante, como você falou, né? Um cenário desafiador, mas com bastante conteúdo. O prazer é nosso estar participando. Obrigado, Faeza, pelo convite, pela gentileza de sempre. É um prazer muito grande para mim estar mais uma vez podendo contribuir com mais uma ação inovadora da empresa. E no momento, eu digo que são momentos difíceis que fazem grandes pessoas e a gente acha grandes saídas, né? E a ABS, como uma empresa que sempre está na frente com inovação, tecnologias, ferramentas, para poder ajudar o nosso parceiro, o criador da pecuária, principalmente de corte, que a gente vai falar hoje, tem a condição de estender a mão, passa as dificuldades nos momentos de ciclo mais difíceis, né, de forma mais produtiva. Obrigado. Então vamos começar falando que desafio é esse, que crise é essa, que cenário que o pecuarista de corte está enfrentando. Luiz. Faeza, se me permite, eu também sou filho de produtor rural, sou produtor rural, e a gente ficou durante 5, 6 anos, né, surfando uma onda muito boa na pecuária de corte. Muito em função do que aconteceu lá atrás, né, Houve, como está acontecendo nos últimos 2 anos, uma excessiva matança das fêmeas, né? Isso, de certa forma, impacta diretamente na produção de bezerros. Mesmo que a tecnologia entre, que a gente aumente os índices de ATF, aumente e melhore a fertilidade, o manejo das fazendas, quando a gente tem um excessivo abate das fêmeas, que é eu costumo dizer que é a fábrica da pecuária de corte, existe uma diminuição de oferta de bezerros, tanto de macho quanto de fêmea, e acaba causando aí um excesso e uma falta de produto, que é o bezerro de desmama, o milho no boi gordo, enfim, o excesso de carne na gôndola, na falta de carne na gôndola. E o momento é exatamente isso. A gente teve uma retenção muito grande de fêmeas no passado, e agora, nos últimos 2 anos, um excesso de oferta de bezerros. Mas, com a entrada da tecnologia, a gente percebe que o ciclo ele vai encurtar um pouco. Não será mais de 6 anos como era no passado. A gente teve um excesso de produção de bezerro, mas em contrapartida, a gente hoje, com a entrada da tecnologia, tem um número maior de bezerros de qualidade, de quilos de bezerro desmamado por propriedade, por hectare, e aí isso vai suprir um pouco aí essa falta de bezerro e esse excesso de demanda que vai acontecer a partir de agora, né? E a gente vai, em menos de 6 anos, já retomar o ciclo de alta, né? Nós tivemos um período de escassez de bezerro no passado, que fez a gente surfar nos últimos 5, 6 anos, né? E aí, há 2 anos, a gente entrou num excesso de produção de bezerro. Mas, como o ciclo está encurtando, a gente agora vai sofrer com a falta de bezerro de qualidade. E outra coisa que mudou bastante nas últimas 2 décadas, antigamente, quando tem 20 anos que eu estou na empresa, Brasil afora você achava muitos recriadores que tinham, desde bezerros desmamados a garrotes a bois, na realidade era boi magro, né, de 4, 5 anos no pasto. Quando você tem um estoque, eu chamava isso de estoque regulador.
você tem um estoque de boi magro de 4, 5 anos, com 100 dias, se você fechar no curso, você consegue disponibilizar para o frigorífico gordo. E hoje, não existe praticamente esse boi magro de 4, 5 anos no pasto. Pelo contrário, não, a gente não tem mais esse estoque regulador. Então, quando falta carne, quando falta bezerro, a gente fica dependente de animais muito jovens, que se não tiverem passado por uma recria bem feita, não adianta você colocar no curso que você não consegue engordar em 100 dias. Entendeu? Então, a demanda, a escassez, quando ela for acontecer, e eu acho que a gente está começando a entrar nesse ciclo de escassez de produto para colocar no curso, ela vai vir de uma vez. E ela vai ser muito mais severa do que já foi no passado, porque a gente não tem mais esse estoque regulador de boi magro. Então, aproveitar que nós estamos no início da estação, né? Realmente investir em genética, investir em tecnologia, em bezerro de qualidade, fazer animais de qualidade, para que a gente possa desmamar um bezerro pesado, para que a gente faça uma recria bem feita, para que lá em 2026 a gente tenha um boi jovem de qualidade pesado para suprir essa falta que vai acontecer em breve. Então, para a gente falar do cenário hoje. Hoje está sobrando bezerro, o arroba está baixa. Qual é o desafio hoje, Luiz Adriano? Esse desafio é como o Gustavo falou, né? A gente, como não que a gente surfou, né? Mas pode ser, veio de um ciclo de alta forte, né? E acho que a gente acaba esquecendo. E pecuária é algo de ciclo longo, né? Quando a gente fala com as proteínas alternativas, né? Ou suinocultura, avicultura, que os ciclos são mais rápidos, né? Na pecuária é um pouco mais demorado, né? Então às vezes a gente sente menos isso. Mas se você pegar hoje, como teve uma oferta maior de bezerros, né, no mercado, com isso estão, querendo ou não, mesmo que a gente produza uma carne de melhor qualidade, se você pegar os pesos de carcaça, tanto de macho e fêmea, cresceram nos últimos 10 anos, né? Mas no final de tudo, o mercado pecuário ele é controlado por oferta e demanda. Com maior oferta, os preços de bezerro começam a cair, porque tem mais bezerro do que o mercado quer comprar. Aí o produtor fala assim, bom, antes eu estava segurando fêmea para produzir mais bezerro, que estava valendo mais, se agora está valendo menos, ou então não vou crescer mais tanto meu rebanho, então ele aumenta um pouco o abate de fêmeas dele. Mas essas fêmeas vão para o mercado também, no final tudo vira carne. Ajuda ainda mais a jogar o ciclo para baixo, né? Jogar o preço para baixo, que é mais animais indo para o abate, não só de preço de bezerro desmamado, mas de boi gordo que estava sendo abatido também, de fêmeas que acabam indo para o abate. Isso joga o mercado, o humor, mais para baixo ainda. E aí aumenta essa velocidade. Esse é o cenário que a gente está agora, né? E como o Gustavo falou, o ciclo pecuário, costume se falar até, né, há 25 anos atrás, que ele era de 7, 8 anos, às vezes até de 10 anos. A gente já fala um ciclo pecuário de 6 anos e provavelmente menos, como o Gustavo falou, e acho que está correto, ele vai encurtar. O ciclo da pecuária de produção, desde você entrenhar uma vaca, inseminar ela, gestação, nascer e esse animal ir para o abate, está diminuindo, não tem mais esse estoque regulatório de animais de 4, 5 anos, né? Então, o cenário que a gente está agora, a gente nunca sabe se ele pode ir um pouquinho mais para baixo ou um pouco mais para cima, né? É difícil você acertar, a gente não tem a bola de cristal. Mas a gente sabe de conhecimento de mercado que a gente está próximo de novo da inversão dele, né? De baixa para ele começar a subir de novo, né? E o Gustavo começou falando que é nos momentos de crise que criamos oportunidades, que viramos a chavinha para o sucesso. É nesse momento também que a gente separa quem é aventureiro, quem é profissional da pecuária e quem vai conquistar um sucesso ainda maior quando esse momento de alta chegar, né? Qual é o primeiro passo dessa receita para se atingir o sucesso em 2026? Costumo dizer também que as crises elas dão uma faxina no mercado, de forma geral, né? E o pecuário de corte, por cultura, ele é mais extrativista do que pecuarista, né? E nas últimas 2 décadas isso vem mudando com o ingresso dos agricultores na pecuária, empresas grandes empresários, então dando uma conotação um pouco mais empresarial e uma administração mais empresarial da pecuária de corte. E é por isso que a tecnologia entrou tanto na pecuária de corte e a gente teve tanto aumento de produtividade por área, tantos projetos que se deram muito bem, produzindo quantidades astronômicas de quilo de bezerro desmamado por ano,
quilos de bezerro, arrobas de boi gordo por hectare, enfim, são números realmente expressivos que competem com a agricultura, com monoculturas, com fruticulturas, enfim, tudo aquilo que é possível a gente produzir a nível de fazenda, a nível de campo. Então, eu acho que cada vez mais nós vamos ter grandes empresários da pecuária, agricultores de sustento, fazendo uso da pecuária como uma segunda ou terceira safra anualmente, né? Utilizando gado para fazer uma safra, ou safrinha, que seja, e isso tem dado para nós grandes oportunidades de ingressar com tecnologia e ferramentas exclusivas dentro das propriedades das fazendas. Tá, você falou uma palavra aí que eu considero chave, que são números. Conhecer os números da fazenda é o primeiro passo, é importante para a tomada de decisão. É isso, Luiz Adriano? Com certeza, né? Como essa faxina que o Gustavo falou passa pela profissionalização, né? Um número até que vem da BIEC, mas se a gente olhasse há 20 anos atrás, esse boi, por exemplo, acima de 36 meses, né, no mercado, então o boi velho, né, ele representava quase metade do abate, cerca de 42, 45%. Hoje em dia, se você olhar os números do ano passado da BIEC, esse boi acima de 36 meses, ele está abaixo de 10%. Então já houve, digamos, uma faxina natural. Essa profissionalização, ela começa dentro de casa, dentro da fazenda, vamos assim dizer, né? Então, você saber seus números. Primeiro, eu estou produzindo o quê e para quê, né? Eu sou um produtor de bezerro desmamado, eu sou um produtor de ciclo completo, qual o tipo de boi que eu quero fazer para o mercado, né? Eu vou fazer um boi China, eu tenho demanda para um boi de um nicho de qualidade que é um tipo certo de animal cruzado ou não. Então, acho que é você conhecer aonde que você está, a vocação da sua fazenda, né? Se você está numa área de cria, numa área de maior intensificação, isso vem normal. E é um aprendizado, né, Faes? A gente sabe que eu costumo também chamar que a gente está vivendo agora o que eu chamo o terceiro ciclo ou quarto ciclo da intensificação da pecuária. No começo, todo mundo se fazia muito de nutrição, porque isso é rápido, né? Como o Gustavo falou também, em 100 dias eu dou comida para os meus animais, intensifico, estou com eles pronto e faço mais carne naquela mesma área, né? Ou também a sanidade aumentou muito, né? O controle sanitário dos animais, né? E agora a gente está vindo para a cria, onde é realmente o início de tudo, né? Se você pegar o Brasil há mais de 20 anos atrás, seminava em gado de corte menos de 10%. Hoje a gente já insemina 26,5% do rebanho. São os números mais altos no mundo. Acabei de vir da Colômbia, lá é menos de 3% de inseminação em gado de corte. Quando eu te falo dos números aqui do Brasil, eles ficam impressionados, né? Então, é essa tecnificação e saber números. Quando você você realmente está sendo mais tecnológico, está colocando tecnologia na sua fazenda, você está aumentando o sistema, melhorando o sistema de produção, você também precisa saber o quanto que você vai dosar de investimento e de retorno que você vai ter na fazenda, né? Bem, quando a gente faz essa avaliação, qual é o investimento com o melhor custo-benefício, Gustavo? Olha, eu costumo dizer que a genética ela é o melhor custo-benefício que você pode ter dentro de uma propriedade. Você sai de uma molda natural que às vezes a pessoa faz com boi de boiado, cabeceira de boiado, né? Não utiliza nem touro avaliado geneticamente. E a gente consegue incrementar logo de cara, aí na primeira desmama, cerca de uma roupa e meia por animal desmamado. Além de você ter um controle efetivo de quem emprenhou, de quem não emprenhou, fazer aí um descarte das fêmeas que não estejam na reprodução, nem no ciclo de reprodução correto como deveria estar. Mas uma coisa que eu vejo importante acontecendo também existe um movimento de integração dentro da pecuária. Como a gente tem no suíno, nas aves, né, na avicultura, os pecuaristas também têm o dom deles, né? Então, tem gente que tem dom para criar, tem gente que tem dom para engordar, para recriar, né? As regiões também têm as suas particularidades, que algumas têm mais frigoríficos, outras nem têm frigorífico, outras têm problema de estrada, ou, enfim, uns estão no Pantanal, que é uma região sabidamente exclusiva de cria. Então, pegar o dom do proprietário, da propriedade, desenvolver tirar daquele lugar o que tem de melhor de produtividade. E aí sim a gente entrar com as tecnologias que tem à disposição. E aí entra nutrição, entra genética, entra manejo sanitário, entra um monte de coisas que a gente pode integrar, né, fazer a integração o cara que mexe com cria, que vem dos seus bezerros,
vende para um recriador profissional, e esse recriador profissional passa por um confinamento profissional, e aí você tem o que a gente tem encontrado hoje, abates com 60% de rendimento de carcaça para animais de qualidade, né? Com animais com 20 meses de idade, com 24, 25 arrobas, isso está ficando corriqueiro, né? E isso não acontece sem nutrição, sem genética, sem manejo adequado e sem profissionalização. Então é isso tudo que a gente tá vendo acontecer de forma simultânea dentro da pecuária de corte. Falou aí que o melhor custo-benefício é a genética. Existe uma estimativa aí que o impacto da genética no custo da propriedade é menos de 2%, né? E é um insumo que é permanente, que ele vai passar de geração para geração, não é algo que ficou nessa geração e acabou. Ele vai melhorando, melhorando, e quando o pecuarista está recebendo mais, recebendo menos, ele tem que ficar preocupado em produzir mais, aumentar a sua produtividade. Concorda, Luiz Adriano? Não, 100%, né? Isso é o fato, né? E essa, assim, acho que também a maravilha de se trabalhar com genética, né? E como isso a gente sabe, o criador também ele é um senso comum, mas a gente tem que trazer isso mais à discussão, né? Como a gente está fazendo aqui no Pecuária Inteligente, né? Porque ele melhora as suas fêmeas, mas essas fêmeas ficam na fazenda, né? Então, mesmo se de repente vamos pôr o pior cenário, esse ano ele não vai querer investir em nada, mas tudo que ele já investiu em genética continua na fazenda e produzindo essa uma roupa a mais que o Gustavo falou na desmama. Enquanto que se for sanidade, nutrição, manejo, ele parar, ele perde aquele retorno. A genética não, ela continua, né? Então, a gente costuma falar que é o motor, né? Sem um bom motor, não adianta depois você pôr a melhor gasolina, pôr na melhor estrada para rodar, que não vai acontecer nada, né? Então, nesses cenários, tem um fato também que eu costumo conversar muito com os pecuaristas, a gente fala, né, de estar preparado para o cenário lá na frente também, mas quando o mercado está difícil, também existe um fator muito importante, mas não sei se o Gustavo concorda também, que é liquidez, né? Enquanto você tem muito bezerro sendo colocado no mercado, por exemplo, né? É o que a gente está tendo agora de desafio, né? Ah, mas o comprador do bezerro, ele tem opção, muita, não só do preço, mas de quantidade de animais também, né? Então, o que ele vai preferir? Se eu fosse um comprador de bezerro, eu posso comprar um bezerro que vem num criador, que investiu em genética, que tem a melhor qualidade, mesmo que o preço também esteja não tão alto, ou de um outro criador que não investe em nada, que tem lá os bois de boiada, que emprenha, não tem estação de monta, sabe que os bezerros são piores de qualidade, em qual que eu vou comprar, né? Então, você investir em genética também garante acesso ao mercado, que é o que a gente chama, né? Que você vai vender num cenário mais difícil. Quem tem o melhor produto, independente se o preço está mais alto ou mais baixo, é quem vende mais rápido também, é quem consegue vender sua produção. Imagina você estar num cenário desafiador desse, tem sua desmama para vender e você também nem consegue vender. Então, é nesse cenário desafiador que essa separação, né, da pecuária profissional e não profissional também ajuda nesse sentido. É um investimento que não dá para tirar o pé. Pois é, eu ia até polemizar aqui, perguntando por que alguns pecuaristas ainda dão um tiro no pé, cortando investimento em genética nessa época. Mas acho que você já até respondeu aí, é porque não é profissional, ainda não tem essa visão em profissional. É isso, Gustavo? Eu te interrompi, vi que você ia responder. O Faiz, você sabe que a gente tem um acompanhamento das BIA, né? O José Adriano faz parte do conselho. Vice-presidente, né, Luiz, das BIA? Não, 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 não. Estou na diretoria operacional lá, Gustavo. Diretor da BIA. E a gente está tendo acompanhamento trimestral, né? Nos 2 primeiros trimestres do ano, a gente teve quedas próximas de 10%, né? Mas eu costumo dizer que parar de inseminar, costumo dizer não, isso é uma realidade. Parar de inseminar é mais caro do que continuar inseminando. Entendeu? Então, acredito muito que a gente vai ter uma queda anual aí por volta de 5, 4% de inseminação apenas. E nós vínhamos de crescimentos de 50%, em cima de crescimento de 50%. E essa queda, às vezes é gente que saiu do ramo, né? Gente que vendeu as vacas, mudou de atividade, passou para garrote, passou para bezerro, passou para boi gordo, enfim. Então, faz parte do sistema. Se a gente tivesse realmente um êxodo de inseminação, nós teríamos quedas de venda de sêmen de 10, 15%. E num período tão difícil como a gente está, isso não vai acontecer. É prova do que a gente fala, de que parar de inseminar é mais caro do que continuar inseminando. E isso que o Adriano falou é muito importante. O residual que a gente fica nas fêmeas de genética, ele não tem valor mensurável.
e ele faz com que a pessoa atravesse as crises de melhor maneira, de uma maneira mais saudável financeiramente falando. Então, por isso que eu costumo dizer que a genética é sim o melhor custo-benefício que a gente pode ter dentro da pecuária, principalmente de cria. A gente tem ouvido aí nos últimos tempos insistentemente que o boi de 2026, o bezerro de 2025 começa nesta safra agora que a gente está em plena safra. Para o pecuarista que está de olho no futuro, nessa época que se espera a alta da pecuária, qual é a dica na escolha da genética? Qual genética escolher nesse momento? A genética que ele tem que escolher, Faias, é a genética do que ele está fazendo. Esse cara tem que ter um objetivo. Ele tem que saber se ele vai vender o bezerro, se ele vai recriar, se ele vai fazer ciclo completo. E aí, dentro do que ele tem de deficiência, dentro do processo de produção dele, ou de objetivo, é que ele tem que escolher a melhor genética. Hoje a gente tem genética com eficiência alimentar, hoje a gente tem genética com precocidade sexual para fazer precocinho, hoje a gente tem genética para desmamar bezerro pesado, fazer cruzamento industrial. E a gente tem outras soluções genéticas, né? Dentro desse nicho, por exemplo, de cruzamento industrial, a gente tem várias soluções genéticas, né, Luiz Adriano? Exatamente, o mercado nessa profissionalização, né, a gente não que tenha aprendido, mas querendo ou não, né, olha os outros sistemas de proteína, né, e cada vez mais indo, como o Gustavo falou, se você quer produzir um bezerro desmamado, se você quer melhorar suas fêmeas de reprodução, a gente indiretamente o que a gente está falando para linhas genéticas, né, então eu quero fazer uma linha maternal, eu sou um produtor de bezerro desmamado, então eu preciso olhar para a minha genética no melhor ponto de venda, que é no tempo de desmame, melhorar as minhas fêmeas que vão ficar na fazenda, né? Ou não, eu estou um produtor de ciclo completo, né? Então eu preciso olhar a melhor genética lá para o ponto de abate, né? Ah, não, mas eu tenho um frigorífico aqui do meu lado que tem um programa de carne de qualidade, né? Então eu tenho condições de fazer um animal cruzado na minha fazenda, que eu vou ter os ganhos da heterozigose, né? Do choque de sangue. Posso ir para lá, a gente sabe até hoje que tem opções no mercado também de você escolher mais, não produzir 50% macho, 50% fêmea na próxima geração, né? Então a genética sexada está aí também no mercado disponível, né? Hoje a gama está aumentando. Isso também, claro, sobe a barra, né, Faeza? Então o produtor, para poder acompanhar toda essa tecnologia, tem que se tecnificar, né? Mas é igual o que aconteceu com a agricultura, né? Hoje você vai comprar uma semente ou você vai comprar um trator, né? Tem várias especificações na genética também, né? E são algo natural que sim. acessíveis. E são acessíveis, né? Soluções acessíveis. Não, é isso que tudo no final você pode aplicar dentro da sua fazenda, é muito fácil, muito rápido e também não complica para, se eu vou nessa linha então de bezerro desmamado ou de genética sexada, eu preciso mudar o mundo dentro da minha fazenda para poder. Não, você dentro do que você já faz, do seu arroz e feijão, você também consegue utilizar todas essas soluções disponíveis no mercado e ter uma pecuária mais inteligente e mais rentável no final do dia, que é o que importa, né, Faesa? E a gente está falando desde o começo do nosso bate-papo que 2025, 2026, estamos esperando essa alta do mercado. Quanto mais esse bezerro, esse boi vai valer, a gente consegue fazer essa previsão, Luiz Adriano? Não, se fizesse, Faes, eu não estaria aqui falando com todo mundo já até também, né? Não, mas a gente fala com bastante consultores aí de mercado que vivem isso, né? E claro, você acertar, né, o quanto que vai ser, ou também em que semestre que vai ser essa virada, pecuária é muito difícil, né? Agora a gente consegue saber as tendências, né? E o fato, como você falou, a gente tem certeza que o bezerro de 25, o boi gordo de 26, a gente vai estar já na virada de ciclo. Essa enxugada de mercado já vai ter passado. Tem outros fatores que a gente não controla, né? Então, por exemplo, a recuperação econômica, né, que a gente já espera que esteja acompanhando. Então, mercado de consumo interno de casa também para mim já vai estar mais alto. Então, o pessoal vai estar comendo mais carne, maior demanda. Lembra que a gente conversou no comecinho aqui do podcast, oferta e demanda? Com certeza vai ser um cenário diferente e diferente para melhor em 2025 e 2026. E quem investir agora é o que vai colher lá na frente, né? Gustavo, uma última dica, um último comentário, um último recado para o produtor brasileiro. Eu sou uma pessoa muito otimista, e a vida inteira fui adepto à tecnologia, sou um grande incentivador da pecuária, sou apaixonado pelo que eu faço. E eu acho que nos momentos de crise que é a hora de investir, é a hora de ganhar dinheiro. Só as oportunidades aparecem nessas horas.
E quem fizer um bom trabalho, uma boa tarefa de casa nessa estação de monta, com certeza vai lembrar dessa conversa que nós estamos tendo aqui, quando ele desmamar o bezerro em 25 ou quando ele matar o boi de 2026. Então, eu estava vendo você perguntar para o Luiz aí preço, a gente conhece muitos consultores, e não sou eu que estou dizendo isso, mas para 2026 existe uma perspectiva da gente ter arroz aí por volta de R$ 400 boi gordo, né? E preço de quilo de bezerro por volta de R$ 20. Então, pensem nisso, né? Eu acho que existe uma grande possibilidade que isso realmente se concretize. Luiz Adriano, um último recado? Acho que se a gente for resumir, né, o pecuarista ele tem que sempre estar olhando para frente, né, porque ele é um produtor de ciclo, seja de bezerro desmamado ou de boi gordo, ele não vai vender os animais agora. E quem se deixa influenciar pelo preço que está agora, toma a decisão errada, né? Então, seja inteligente e olhe o mercado. Quando o seu produto vai estar no mercado em 2025, 2026, com certeza quem está investindo agora vai ter uma melhor rentabilidade e melhor lucro em 2025 e 2026. Muito, muito, muito obrigada pela participação de vocês. Esse foi o nosso primeiro podcast Pecuária Inteligente, a sua conexão com o futuro sustentável e lucrativo. Eu espero que você tenha gostado e, se gostou, que possa nos ajudar compartilhando esse link para que mais produtores possam nos acompanhar por aqui. Você tem algum tema que gostaria de sugerir para que ele seja pauta do nosso podcast? Entre em contato com a gente também. O nosso e-mail é olharrural@gmail.com. Muito obrigado pela companhia e em breve nós estaremos de volta. Tchau, pessoal. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Você acompanhou mais uma edição do Pecuária Inteligente por ABS, sua conexão com o futuro sustentável e lucrativo.